Deus querido, Deus lindo, que privilégio estarmos aqui diante do seu trono, dos seus olhos de fogo, dos seus olhos que olham para nós 24 horas com a intenção de nos sarar. Ó Deus, aí está a restituição, imagem, semelhança e domínio. Eis-nos aqui agradecidos de todo o nosso coração, humildemente, pelo sangue de Jesus, na unção, na direção do teu bom Espírito, queremos orar. Orar é bom, Pai. Orar é saudável, orar é um desabafo tão necessário. Quem ora, Pai, não entra em depressão. Quem ora é fortalecido, porque aqueles que esperam na tua presença renovarão suas forças, não é? Subirão com asas como águias. Aleluia. O Pai querido, o Senhor trabalha melhor que o diabo. O diabo está aí para tentar matar, roubar e destruir. Mas ele não é onipotente. O Senhor é sábio para prosperar, para curar, para santificar, para libertar. A tua operação soberana dá de 10-0. Como os magos de Faraó tentaram se opor a Moisés por um tempo, mas chega uma hora que a tua unção despedaça todo o jugo, né? Há um momento em que Daniel sofre, Davi, Abraão. Há um momento em que parece que Josué e Caleb no deserto, o tempo está passando. É como disse o salmista no Salmo 73, Senhor, eu estou limpando minha mão, eu estou orando, eu estou te levando a sério, temendo o Senhor, e o ímpio aí dando tudo certo e eu passando provas, né? Então a nossa fé é provada. Por um tempo parece que a oração, a humilhação, ela é em vão. Mas nós não estamos orando por utilidade, por resultado, embora tenha resultado com certeza. Mas nós oramos porque queremos ter comunhão contigo. E essa perseverança em continuar orando e regando, né? O zambujeiro ali na oliveira, não dando fruto por enquanto. Isso é uma prova do tempo. É bonito ver um cristão que está buscando em oração, ainda não prosperou, ainda não sarou, ainda não viu o fruto da sua oração na sua família, né? Mas ele está ali orando, como diz em Lucas 18, o dever de orar e nunca desfalecer, né? Levantando mãos, mesmo cansadas, dobrando joelhos trementes, e ali perseverando diante de ti, dia após dia após dia. E essa oração, ela é uma coisa muito boa, porque é uma busca sincera. A tua palavra diz que o que busca encontra. Esse exercitar do nosso espírito em te procurar. É como exercitar os nossos olhos para te ver, né? Exercitar os nossos ouvidos para te ouvir, exercitar nosso coração para se arrepender e se apegar no Senhor. Então a oração é um achegar-se, né? Um apegar-se no Senhor, é uma busca voluntária. Isso é muito bom, sabe? A oração, um espírito de súplicas, essa disposição sadia de estar em oração é muito bom. E vamos exercitando comunhão, né? E vamos buscando ao Senhor e fazendo o contrário de Adão, né? Que escolheu a independência. Nós estamos exercitando o apego e com humildade. Como agrada ao Senhor nós te buscarmos, não primeiramente porque houve uma queda e tem necessidades, né? Não estamos te buscando só por essas coisas dessa terra, né? Estamos te buscando porque fomos feitos para ter essa comunhão e através dela ser vivificados. Porque estar na tua presença é ter uma mente cada vez mais mudada, coração. É ter o nosso desempenho, a nossa linguagem. Tudo está mudando continuamente. Esse resgate, essa restituição de imagem, semelhança e domínio é tão agradável, Senhor, quando o Senhor consegue nos libertar e quando o Senhor consegue ter espaço e liberdade para trabalhar em nossa alma. Então essa entrega é muito boa, porque o Senhor fica feliz em nos fazer o bem, nos fortalecer para o bem. Como diz lá em Jeremias 15:11, certamente eu te fortalecerei para o bem. E por outro lado, nós conversando contigo, nós vemos que nossa alma ela é restaurada. Nós conseguimos desabafar. É muito bom.
são níveis, né, de liberdade. A tua palavra diz lá em 2 Coríntios 3,16 que aonde está o Espírito Santo, ali está a liberdade. E essa liberdade para amar, né, de sair dos sentimentos horríveis. Quantas vezes estamos com sentimentos tóxicos, pensamentos, né, situações que acontecem e que nos deixam para baixo. Nossa alma muitas vezes afetada pela carne, né? E vem pensamentos de preocupação, sentimentos que não são bons, né? Desejos errados. E aí, à medida que estamos orando, nós conseguimos ser sarados, ser limpos. E quando nós estamos orando, há uma comunhão tão boa, porque nós estamos falando contigo e o Senhor está trabalhando em nosso coração. O Senhor está respondendo. É um diálogo. Não é um monólogo, porque nós estamos falando contigo, o Senhor está nos ouvindo e o Senhor está trabalhando em cima. E o teu Espírito nos inspira, né? Para nós orarmos aquilo que o Senhor quer trabalhar. É tão bom porque enquanto nós estamos orando, estamos entregando áreas em que nós não conseguiríamos sozinhos. Nós estamos entregando a Ti que tanto deseja trabalhar e nos libertar. E a Tua motivação são níveis de liberdade, de vida transportante. Como o Senhor disse, se nós renovarmos nossa mente, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então o Senhor fica muito feliz nesta comunhão e o Senhor fica muito feliz em nos libertar. Eis-nos aqui, Senhor, como o Senhor disse para Pedro: Pedro, nem uma hora você pôde vigiar comigo? Vigia, Pedro. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa busca diária, inspirada pelo Teu Espírito Santo, com humildade, né? Quando nós aceitamos que precisamos nos esconder debaixo do sangue de Jesus. Quando nós respeitamos a Tua santidade, chegamos diante de Ti humildemente. A Tua palavra diz que o Senhor habita num alto trono, mas também com o abatido, com o humilde. O Senhor dá graça maior aos humildes. A humildade, ela é inspirada pelo Teu Espírito Santo, porque o homem caído não consegue ser paciente, perseverante, humilde, temente. Essas qualidades já tornam a oração respondida. É como se o Espírito Santo nos ajudasse a orar de forma correta, nos tornando abençoáveis. Porque o Senhor trabalha muito bem, Pai, na vida daqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Lá em Romanos 5,17 diz que nós vamos reinar em vida. Aqueles que são humildes para se esconderem embaixo do sangue de Jesus, arrependidos, tementes, não é? Aqueles que se revestem do Espírito Santo para orar com a tua fé, eles têm essas condições que o Senhor mesmo proveu. O caminho, né? Os olhos do Espírito, para que o Senhor possa responder. Então, assim nós estamos orando uma oração que não é frustrada. Uma oração que ela é realmente, sim, realmente uma oração espiritual. Porque é uma oração sob a sua assistência, né? Inspirada por Ti e também confirmada pelo Senhor. É uma oração milagrosa, porque ela é feita a partir da graça, ela é feita a partir do Teu Espírito. Ele gemendo em nós, né? Porque nós não sabemos orar como convém. O homem caído não tem nem fé, nem sabedoria, não tem condição alguma de chegar-se diante de Ti. O Salmo 41:12 diz que é o Senhor que nos coloca na sua presença. Aleluia! Por isso que a nossa oração é um milagre. A nossa oração, nós podemos perceber que ela não vem da nossa cabeça. Ela é do Teu coração. A gente abre a boca, como diz o Senhor, e o Senhor enche. Nós estamos assim Te buscando porque o Senhor nos achou. E o Senhor nos atrai a Ti porque o Senhor quer abençoar. O Senhor nos desperta esse desejo, essa intenção de orar, porque o Senhor quer sarar. Então é tão lindo que a própria oração já é o Teu amor nos atraindo ao Senhor. Assim, a Sua vida nos vivificando, né? A Tua alegria nos consolando, a Tua sabedoria nos enchendo. É como se o Senhor estivesse batendo na porta do coração, humildemente, né? Cheio de amor, para nos chamar a orar e nos despertar a orar.
Porque tem coisas que o Senhor quer fazer, então o Senhor desperta nós para pedir exatamente isto. E assim, a nossa oração é uma busca revelada, é uma busca sincera, é uma busca também cheia de fé. O Senhor trabalha tão bem, Pai, que quando o Senhor não é interrompido, quando a gente continua em oração, jejuns, madrugadas com Deus, meditação na palavra e perdoando as pessoas de coração, intercedendo, fazendo boas obras, não há impedimento. Porque se estamos nos limpando pelo sangue de Jesus com a intenção de abandonar todo o pecado, não há idolatria, não há soberba, o Senhor vai encontrando cada vez novos espaços e o inimigo vai perdendo espaços. Assim a tua administração vai substituindo aquele que era a lei do pecado e da morte, passa agora a ser a lei do Espírito que tudo vivifica. Agora vemos que nossa vida em tuas mãos tem tudo para prosperar, sarar, santificar. Nossa vida em tuas mãos tem tudo para alcançar a herança, porque não foi fácil para Jesus nos dar a herança. Custou o seu sangue, a sua morte, foi muito sofrimento ele conquistar para nós uma herança. Então agora a alegria do Senhor no Espírito é nos ajudar a receber essa herança e manifestar essa herança. Aí está o Espírito Santo em nosso coração, para que aquilo que Jesus conquistou não fique no papel, não é uma herança apenas no testamento, mas é uma herança que o Senhor nos ensina a sacar e transformar em boas obras. E é muito bom estarmos aqui onde nós estamos ganhando unção, né? É muito bom estarmos aqui diante do Senhor, sabendo que o teu amor, ele está desejoso em nos ajudar em nossas fraquezas. Nós nem sabemos, Pai, o quanto falta, né? Não podemos calcular. Estamos dentro de um processo de aperfeiçoamento. Vemos que o Senhor já tem trabalhado um pouco em nossa vida, mas também vemos que a nossa vida ela está necessitada do Senhor. Então essa entrega, ela é do fundo do coração. É uma entrega assim que nos faz tão bem ter esta oração. Se as pessoas soubessem, Pai, se as pessoas soubessem como é bom exercitar comunhão contigo, se humilhar, como é bom orar, como é bom jejuar, buscar o Senhor pelas madrugadas, evangelizar, né? Como é bom perdoar, como é bom se humilhar, como é bom a gente adorar o Senhor, fazer boas obras. Isso é comer o melhor dessa terra, isso que é vida. A gente vê, Pai, que a vida que o Senhor nos dá, ela é muito melhor que aquela que nós tínhamos no pecado. Porque é uma vida que traz satisfação. Fazer isto e dar cada vez espaço para o Teu Espírito Santo é sem dúvida novos níveis. E novos níveis. Assim, a nossa vida vai sendo, como diz Provérbios 4,18, né? Brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Quando nós observamos como o Senhor trabalha em nosso coração, quando nós observamos como o Senhor trabalha em nossa mente, nossas emoções, nos destravando, nós ficamos surpresos, admirados, como o Senhor trabalha bem, Pai, porque a vida de uma pessoa que não desabafa contigo, ela tende à depressão, né? Ela tende à melancolia, à preocupação. Quando o cristão não entende que o Senhor Jesus morreu para nos levar de volta ao Senhor e que o homem tem essa necessidade primária. E quando nós vemos cristãos que não oram, que não buscam o Senhor e ficam logo sob um fardo, porque o inimigo começa a jogar sentimentos, situações e não podemos lidar com isso. Se nós não entregarmos ao Senhor as nossas ansiedades, elas vão nos esmagando. Então, esta comunhão diária com o Senhor é uma necessidade, e aquele que for sábio orará a ti, te buscará a tempo de poder achar. Então, a pessoa que ela está te buscando pelo Espírito, com humildade, com temor, ela é uma bem-aventurada, porque ela está realmente te buscando e podendo ter essa purificação diária tão necessária. Porque neste mundo caído não faltam situações para nos oprimir, maltratar, decepcionar, angustiar. E aí a nossa alma, né, a nossa vida,
diante do Senhor, ela tem esse socorro, né? Torre forte, esconderijo do Senhor. Temos no Senhor esse refúgio. Como é importante para nós a nossa comunhão contigo, acima de qualquer coisa. Não tem coisa mais importante do que a nossa comunhão com o Senhor ser mantida, aprofundada. Isto é algo tão bom, é algo tão maravilhoso, que como eu queria que os cristãos pudessem ver a aventura que é a oração. Como o Senhor disse, orem para que a vossa alegria seja completa. É isto mesmo, quanto mais nós oramos, mais paz, mais alegria, mais amor, mais sabedoria, mais unção. Orar não é uma obrigação chata, monótona, enfadonha. Orar é uma comunicação, uma comunhão confirmada com unção. De forma que quando nós estamos orando, nós estamos sendo ajudados, consolados, libertados. É tanta coisa boa que acontece enquanto estamos falando contigo, que se as pessoas soubessem o quanto isso é maravilhoso, elas fariam isto. Porque a oração, ela é um privilégio, a oração, ela é uma bênção. Orar é uma bênção, não pelo que ela pode alcançar, embora, por causa da queda, né? Temos muitas coisas que precisamos que o Senhor nos ajude. Mas a oração, ela é uma bênção por causa daquilo que acontece enquanto estamos falando contigo. De coisas que acontecem no nosso coração, no nosso espírito, nossa alma, no nosso corpo. O Senhor envia anjos nas circunstâncias. Quanta coisa boa acontece em nossa vida, né? E através da nossa vida. E quando estamos falando contigo, nós não podemos mensurar. Só na glória nós compreenderemos o privilégio da oração em si. Quando nós vermos quantas coisas o Senhor fez através da nossa oração, quantas vidas foram tocadas, quantos anjos o Senhor enviou, nós diremos porque não oramos mais, né? Porque é assim que funciona, Pai. À medida que vamos orando, vamos ficando fortalecidos. E quando vamos ficando fortalecidos, conseguimos orar mais e melhor. É como se um nível nos ajudasse a chegar no próximo nível, e assim estamos sendo trasladados, e só vai melhorando, porque a nossa oração hoje, ela é uma oração diferente do que era no início, aonde nós mentalmente tentávamos falar contigo, e nós estávamos escolhendo palavras, estávamos ali procurando ter uma comunhão contigo. Mas agora, quando o Senhor nos ensinou que o Espírito Santo está no comando da nossa oração. Não é um esforço, como aquela sarça que ardia e nos consumia. A nossa oração, ela é inspirada pelo Teu Espírito Santo, ela não é uma canseira, e ela não é algo mental. É uma oração que tem a Tua participação nos ajudando. De forma que o Senhor, tendo concluído uma obra na cruz do Calvário, o Senhor veio habitar dentro de nós pelo Teu Espírito Santo para nos ajudar a nos achegar a Ti e cooperar com o Senhor para que essas transformações tão necessárias dentro e fora, e também de dentro para fora, fluindo através de nós, pudesse ser um contínuo. E a nossa vida diante do Senhor, em oração, tem sido realmente um presente. Esses momentos de oração são momentos só coisa boa. A gente está aqui orando, só pensando coisa boa. A gente não está pecando. A gente está aqui orando, a gente está vendo a unção passando. A gente está sendo tocado pelo Teu amor e também está agradando o Senhor. Porque nós paramos tudo para olhar para o trono, debaixo do sangue de Jesus, olhar para os Seus olhos de fogo. Nós estamos fazendo aquilo para o qual Jesus morreu. Devolvendo a comunhão contigo. Nós estamos exercitando comunhão contigo, com amor, com fé, com alegria, com paz. E isto é algo que o Senhor sempre quis ter comunhão conosco. E aqui estamos nós, Pai, para mais uma oração. Oração, respiração da alma. Aquele que não tem essa comunhão com o Senhor está morto em delitos, pecados, sujo. A qualquer momento Jesus vem nas nuvens e começa a grande tribulação. Ai daquele que não tem a salvação em Cristo, que não tem as vestes brancas, azeite transbordando. Por isso a nossa comunhão contigo, ela é preciosa. Guardar as nossas vestes e ter azeite transbordando só é possível
numa comunhão diária contigo. Esse é o pão nosso de cada dia. Não há ninguém que possa nos manter, não há ninguém que possa nos ajudar. E este processo, ele é, para nós, inédito. Nós estamos passando por um caminho que nunca passamos antes. De forma que a nossa vida, diante do Senhor, dia após dia, ela é realmente sua. E cada vez mais sua. E quanto mais nós nos entregamos a Ti, mais nós temos, como um odre expandido, novos espaços para receber mais do Senhor na nossa alma. E é derramado do Espírito para a alma. Quando o Senhor diz: amará o Senhor teu Deus de todo entendimento, com todas as forças, de toda a sua alma, de todo o seu coração. O coração fala de Espírito. E a alma em si, agora, ela é uma coisa boa. Almas são sentimentos purificados. Então, quando o Senhor diz: amará com toda a tua alma, fala que os nossos sentimentos santificados, eles são ótimos. A nossa parte da alma que não foi santificada, que é a carne, aí sim, a carne precisa ser perdoada. Não tem como adorar o Senhor na carne. Agora, adorar o Senhor na alma é importante, porque a alma são sentimentos de amor. A alma são sentimentos de alegria. Como o judeu gosta de dançar, sorrir, pular, então ele tem muita alma. Então não há nada errado na alma do homem de adorar, no espírito e na alma. Como o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o entendimento. Como nós adoramos o Senhor com entendimento, estudando a palavra, meditando na palavra. A tua palavra na mente, a adoração na mente, né? E quando o Senhor diz: amará com todas as forças, significa evangelismo, trabalhar para ajudar a obra missionária, com o seu dom, financeiramente. Então isso é adorar com todas as forças. E quando fala de adorar toda a sua alma, fala de adorar com sentimentos, né? Com pensamentos assim de fazer boas obras, com desejo de ajudar os outros, visitar o órfão e a viúva. Portanto, a alma está envolvida na adoração, aquela parte da alma que foi purificada, aquela parte da alma que se dobrou diante do Espírito. Sentimento bom, pensamento bom, desejo bom. Por isso que o Senhor disse: adorarei o Senhor teu Deus de toda a sua alma, porque a alma em si, ela não é má. O que é mal na alma é a carne. É aquela parte da alma que o inimigo influenciou ou está influenciando, que precisa de restauração e de perdão. Mas a alma em si é sentimento. Quando o Senhor diz: amará o Senhor teu Deus de toda a sua alma, significa que o Senhor quer a nossa alma. O Senhor quer os nossos sentimentos, né? O Senhor quer nossa alegria, nosso amor. O Senhor quer os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossos afetos. Portanto, o Senhor não quer só o nosso espírito, que é a nossa decisão, que é aonde o Senhor se contacta conosco, né? O Senhor nos contacta com o nosso espírito, mas isso é derramado para a alma, para as emoções, para os sentimentos, para os desejos e para os pensamentos. Então, quando o Senhor diz: adorareis o Senhor de toda a sua alma, o Senhor está falando que não é algo apenas espiritual, mas é algo emocional. Porque quando o homem se arrepende, chora, o arrependimento é o espírito, mas as lágrimas do arrependimento é a alma. Quando nós meditamos na palavra, isso é espírito, mas quando nós pregamos a palavra e lembramos dos versículos, isso é alma, é aquilo que está armazenado, né? Portanto, a alma, ela auxilia o espírito quando ela é santificada, e ela, se sujeitando ao espírito, ela é um compartimento bom, porque se além de sermos espirituais, nós temos uma alma sarada, além de sermos espirituais, nós temos uma alma curada, nós seremos espirituais, cheios de emoções boas, cheios de pensamento bom e desejo bom. Portanto, a alma, ela é santificada também. Quando o Senhor diz que a alma, adorarei o Senhor teu Deus com toda a sua alma, mostra que a alma é intrinsecamente neutra. Se ela é santificada, ela faz parte da adoração. E quando o Senhor disse: adoreis com todas as forças, mostra que o corpo é templo do Espírito Santo. Então o corpo faz parte da adoração, levantar as mãos, dobrar os joelhos, não é? Então, usar a nossa voz. Portanto, o corpo não tem nada de maligno. A carne sim, mas o corpo não é a carne.
Então, de forma que a carne deve ser rejeitada, mas a adoração ela é no espírito, ela é na alma e ela é no corpo, porque o corpo, quando ele levanta as mãos, isso afeta o espírito. Quando o corpo fecha os olhos, isso afeta o espírito. Quando o corpo jejua ou dobra os joelhos, isso afeta o espírito. Portanto, o corpo ajuda o espírito, e o espírito ajuda a alma, e a alma ajuda o espírito. Aqui nós vemos então um crescimento onde começou no espírito, o Senhor contacta com o espírito, mas isso é derramado para a alma, porque senão o Senhor diria apenas amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, mas o Senhor continua dizendo amarás o Senhor teu Deus com todo o entendimento. E o Senhor diz amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu, com todas as suas forças. Aqui vemos então envolvido no Senhor a alma, aquela parte que foi sarada, a alma espiritual. E aquela parte da alma que não foi sarada, que é carne, né? Aí não dá para adorar o Senhor com preocupação, né? Não dá para adorar o Senhor com ansiedade, com dúvida. Não dá para adorar o Senhor com medo. Não dá para adorar o Senhor com raiva, ódio, impureza sexual, preguiça. Essa parte da alma que ainda não foi restaurada só pode ser confessada e limpa pelo sangue. Mas a nossa alma não é só carne. A nossa alma, ela tem uma parte que é espírito. Ela está bem no meio ali. Há uma parte da nossa alma que nós podemos ver isto. Há certas emoções em nós que são santas. Há certos pensamentos em nós que são santos, onde a alma é espiritual, né? Há certos desejos em nós, motivações que são santas. E essas emoções são alma, mas são almas que vieram ser cheias pelo derramar do Espírito. Portanto, a alma em si, ela é bênção. Agora, a carne não. A tua palavra sempre quando fala, a alma que pecar morrerá, né? Mas a Bíblia fala, minha alma tem sede de ti, tem fome do Senhor. Portanto, a alma em si, ela é uma coisa boa. Agora, a carne não. Sempre que o Senhor fala de carne, né? No aspecto de pensamentos, sentimentos e desejos, então, não regenerados. Porque na tua palavra tem duas palavras para a carne. Tem a palavra sarx, que são emoções, pensamentos, sentimentos pecaminosos, concupiscências da carne. E tem carne que é somatós, que quer dizer toda a carne pereceria, toda a carne pereceu lá em Noé, e toda a carne se enfraqueceria, que está falando de corpo físico, de vida humana. Então, quando a palavra é usada como somatós, fala de carne, fala de corpo físico, mas não de forma pecaminosa. Quando está escrito somatós, está falando de carne no sentido de humanidade, de fragilidade, de corpo físico, de vida humana. Mas quando fala de sarx, é sempre pecaminoso. Sarx, carne no sentido de sentimentos, desejos e pensamentos não regenerados. Assim como a tua palavra tem duas definições para coração. Muitos textos falam alma e muitos textos falam espírito. Quando o Senhor fala de coração no sentido de espírito, de uma forma positiva, o Senhor fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, fala do novo coração. Lá em Ezequiel 36, 26, o Senhor diz que daria um novo coração. Então isso é espírito. Mas quando o Senhor fala, não há nada mais enganoso que o coração do homem, o Senhor está falando daquela parte da carne, da alma da carne, que não foi regenerado ainda. Então a palavra coração, quando fala num aspecto positivo, fala de coração no sentido de adoração, está falando de espírito. Mas quando fala de coração pecaminoso, coração enganoso, que enganoso é o coração, mais todas essas coisas, está falando daquela parte da carne, daquela parte que precisa ser perdoada, purificada. Por isso nós precisamos compreender essa dinâmica, é muito importante, espírito, alma e corpo. Quando o Senhor diz lá na tua palavra, Senhor Deus, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis, isso é possível. Porque o Senhor diria para consagrar a nossa alma e o nosso corpo se eles fossem pecaminosos? Os gregos pensavam no tempo de Cristo que o espírito era bom, mas que o corpo era mau. Essa dualidade. Mas quando Jesus veio e tomou um corpo, ele mostrou que o corpo é bom. O que é ruim é a carne, mas o corpo não é a carne. Por isso,
aquele pensamento grego muitas vezes faz com que as pessoas pensam que o corpo é pecaminoso. Não, o corpo não é pecaminoso. Ele pode ser usado para o pecado, porque a tua palavra diz: não useis o vosso corpo como instrumento do pecado. Mas o corpo, ele é em si santo, porque é o templo do Espírito. O corpo é tão santo que o Senhor disse para nós conservarmos ele santo. E a alma é uma coisa boa, porque o Senhor disse: conservando o vosso espírito, alma e corpo irrepreensível. Se a alma fosse algo a ser apenas imundo, o Senhor não diria: conservando o vosso espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda do Senhor. Portanto, quando nós entendemos essas coisas, nós conseguimos ver que a tua santidade, ela pode estar no nosso espírito, mas também nas nossas emoções. Que a nossa alegria pode ser santa, que a nossa dança pode ser santa. Não podemos dizer: alma é sempre algo negativo. Se ele está feliz, isso é alma. Se ele está dançando, isso é alma. Mas o Senhor quer a alma. O Senhor quer a dança, o Senhor quer a alegria, o Senhor quer as nossas emoções. O Senhor não quer só o nosso espírito. O Senhor quer, através do nosso espírito, conquistar a nossa alma e fluir através do nosso corpo. O Senhor quer o nosso corpo para curar enfermos. O Senhor quer o nosso corpo para pregar o Evangelho, de forma que o Senhor está no espírito. O Senhor está no espírito, mas o Senhor quer fluir para a alma, sarar a alma e fluir através do corpo e tocar esse ambiente aqui fora. De forma que o primeiro lugar que o Senhor entra é no espírito, mas não pode ficar aprisionado no espírito, porque o Senhor entrou em nosso espírito, porque o Senhor quer derramar-se para a alma, sarar as nossas emoções, pensamentos, sentimentos e desejos e fluir através do nosso corpo. Aí rios fluirão do seu interior, o Senhor está falando do Espírito. Então os rios fluem do Espírito, o Senhor fala com o nosso Espírito, mas a nossa alma depois percebe. Às vezes demora algum tempo, até que do Espírito flui para a alma, às vezes demora meses. Aquilo que o Senhor fala no Espírito, a alma demora para entender. Por isso que quando o homem sai do corpo, ele consegue conversar com 1000 pessoas ao mesmo tempo, não há tempo e espaço, ele consegue olhar e entender todas as coisas e ter respostas, porque é bastante limitante estar aqui, mas a nossa alma está sendo restaurada. Isso é importante, porque nós não podemos apenas ser espirituais, nós temos que ter uma alma espiritual, emoções santificadas, desejos e pensamentos santificados. Não podemos apenas ser espírito, que é decisão, que é comunhão, porque no espírito está a comunhão, está a decisão, está o discernimento, a revelação no espírito. Mas na alma está a emoção, na alma está a sensação, está a alegria, está a paz, está o amor, está o fruto do espírito. O fruto do Espírito toca a alma, santifica a alma, e o fruto do Espírito se transforma em obras, em atitudes no corpo. Aí nós vemos a santificação do Espírito, alma e corpo. Como o Senhor disse lá: santificando o vosso Espírito, alma e corpo, irrepreensível para a vinda do Senhor. Como o Senhor diria em 1 Tessalonicenses 5,23, que Deus santifique o vosso Espírito, alma e corpo, se a alma fosse algo apenas a ser renunciado. Não, a carne é algo a ser renunciado, a alma não. Porque o Senhor diria: santifique o vosso corpo, se o corpo fosse apenas carne. Mas o corpo não é apenas carne. Muitas vezes há carne em nosso corpo, como sensualidade, preguiça, gula. Isto é carne em nosso corpo. Gula, usando o nosso corpo para fofoca, usando o nosso corpo para prostituição, impureza sexual, paixão. Aí é a impureza na carne. Mas a impureza da carne no corpo é parte do corpo, mas o corpo é muito mais do que carne. O corpo, ele é templo do Espírito Santo. Às vezes ele deixa de ser afetado pela carne, quando a alma é enganada. Mas na verdade o corpo em si, ele é santo. Se tocavam em Jesus e eram curados no seu corpo, certamente as nossas mãos também, se até a sombra de Pedro curava. De forma que o nosso corpo não tem nada de pecaminoso. O que tem de pecaminoso no corpo é a carne ou a sensualidade. Por isso que usamos roupa para esconder as partes do corpo que podem despertar, por causa da queda, impureza. Não que em si seja impuro. Não há nada impuro no homem. Para aquele que é puro, tudo é puro. Não há nada impuro no corpo do homem e da mulher. Não há nada impuro. Todo o corpo do homem, ele é santo e tem uma função santa. Mesmo os órgãos sexuais, mesmo
as partes íntimas são santas. Se forem usadas legitimamente dentro do casamento, não há nada de profano. Não é como se o homem fosse santo da cintura para cima e seus órgãos sexuais fossem impuros. Não há nenhuma impureza nos órgãos sexuais. Eles podem ser usados de forma a se entregar à impureza, mas no corpo humano não há nada impuro. Tudo é santo quando Deus nos santifica. Na verdade, não há nada de imundo nas nádegas, não há nada imundo no corpo do homem, não há nada de imundo. O que pode é ser entregue à sensualidade, o que pode é o homem ver maldade por causa da queda. Está nos olhos, está na carne, de ver impureza. Mas nós não podemos chamar de impuro aquilo que Deus santificou. Mas por causa da queda, cobrimos a nossa nudez, que em si não é impura, mas por causa da carne do outro poderá haver impureza onde não há impureza. Porque no corpo do homem, da cabeça até os pés, aos olhos de Deus, aos olhos dos anjos, não há nada impuro. Se o Senhor Deus nos ver no banheiro tomando banho, os anjos nos verem no banheiro, não há nada impuro, tudo é santo. Da cabeça aos pés, tudo é santo. Não há nada que seja pecaminoso no corpo em si. O corpo em si, ele é o templo do Espírito Santo, ele é santo. O que passa de pecado no corpo do homem é por causa da queda. Porque então o Senhor disse, guarda a tua nudez. Por causa da queda, o homem passou a ter um olhar, que a serpente colocou um olhar malicioso. A malícia da carne faz com que se veja impureza onde não há. A malícia na carne pode fazer um homem ver sensualidade num animal. A malícia na carne pode fazer um homem ver sensualidade numa criança. Quer dizer, isto é, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Mas não que exista alguma malícia intrínseca. Na inocência de uma criança não há malícia. No corpo de uma criança não há nenhuma impureza. Veja, quando a mãe, o pai está trocando a fralda de uma criança ou está dando banho no seu filho, não há nenhuma maldade, nenhuma malícia, nenhuma impureza. Ali o corpinho da criança todo é santo, todo cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está só no nosso coração, ele está na cabeça aos pés. Se alguém tocasse nas costas de Jesus, seria curado. Se alguém tocasse no joelho de Jesus, seria curado. Então o joelho de Jesus não é menos santo do que as costas, né? O mesmo Jesus que está no coração, ele santifica os seus órgãos sexuais e não usa ele para impureza. De forma que um homem ou uma mulher que está puro dentro do casamento, todo o seu corpo é santo. Não pode o coração ser santo e a parte da coxa ser impuro. Não é impuro. Apenas por causa da queda pode despertar sensualidade, mas não é sensual. O corpo não é sensual. Ele pode ter sensualidade ou pode ver-se sensualidade por causa da queda. Mas quando o Senhor criou o nosso corpo, o Senhor não colocou sensualidade, impureza. E quando o Senhor nos fez nascer de novo e disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Senhor não deixou nenhuma parte do nosso corpo que seja assim, não vai ser arrebatado, que seja impuro em si. Não há nenhum membro do corpo que seja impuro. Não há... o intestino não é impuro. O ânus não é impuro. Não é impuro. Ele pode se tornar impuro se o inimigo despertar o sexo anal. Aí ele se torna impuro pelo mau uso do corpo. Mas o ânus foi feito de forma santa e não há nada de impuro no ânus. Não há nada de impuro nos órgãos sexuais para procriação, para gerar filhos. Não há nada impuro na bexiga, não há nada impuro no fígado. Todo o corpo, ele é santo. Se nós pudéssemos entender isto, santificaríamos também todas as partes. Não seríamos pessoas que dizem, minha mão é santa, ela é do Senhor, mas as outras partes do meu corpo são do pecado. Nada é do pecado. Todo o nosso corpo é para ser santo. É o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:23. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Assim,
Se o Senhor fala isso, é porque é possível. Porque o Senhor diria que o seu espírito, que a sua alma, que o seu corpo sejam guardados irrepreensíveis? Por que o Senhor diria isso? Porque isto é possível e isso é o que o Senhor quer. Aquilo que começou no nosso espírito, quando o Senhor nos santificou, quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito foi santificado, definitivamente regenerado. A Escritura se fez novo, fomos assentados nas regiões celestes, como diz Efésios 2,6. Nosso espírito é 100% santo. O nosso espírito, ele é igualzinho ao Senhor Jesus Cristo. Ele é tão santo quanto Jesus. 1/3 nosso já é santo agora, não será mais santo lá na glória, já é agora igualzinho a Jesus. Somos iguaizinhos no espírito. Mas a nossa alma está sendo santificada. E o teu desejo é que ela seja totalmente santificada. Isso vai acontecer quando nós estivermos face a face. Mas é o teu desejo. Quando o Senhor morreu, o Senhor salvou todas as almas. Elas não sabem, não foram comunicadas. Por isso eles dizem. Eles entregam seus sentimentos ao pecado, os desejos, pensamentos, porque eles não sabem que foram comprados por Cristo, que o Senhor salvou a todos, que todos te pertencem. Eles não se entregam a ti. Eles não se devolvem a ti. Como diz a tua palavra, eles dizem, não queremos que este reine sobre nós. Aí o Senhor diz, então amarreis mão e pernas e pés sejam julgados agora junto com os hipócritas, né? Onde há choro e ranger de dentes. Tanto que o Senhor comprou a nossa alma, que o Senhor derramou seu sangue, que toda alma pertence a ti, e ela não sabe. Aquele que não se entrega a ti vai para o inferno, porque não sabe que o teu sangue redimiu todos os homens. Eles não sabem que todas as almas são tuas, mas vivem como se não fosse. Porque toda alma é tua, por isso que ela vai para o inferno. Por quê? Por ser tua, devia se entregar a ti. E não se entregar a ti faz com que ela perca aquilo que o Senhor deu, porque o seu sangue é remissão para toda a alma. E tanto é verdade que o corpo é teu, que quando o homem peca no seu corpo, ele vai para o inferno. Por quê? Porque o Senhor comprou. Muitas vezes a pessoa pensa, o corpo é meu corpo é minhas regras, e ele pensa, o meu corpo posso fazer o que eu quiser. Mas a tua palavra está clara que o corpo do solteiro pertence ao Senhor, a tua palavra está clara que o corpo do marido pertence à esposa, então de forma que é um engano pensar que o nosso corpo não possa ser santo, que ele não precisa ser santo. Quando não consagramos o nosso corpo ao Senhor, o inimigo toma ele. Quando nós não entregamos o nosso corpo ao Senhor, estamos pecando, porque pensamos que não entregar ao Senhor é algo comum, mas na verdade não entregar ao Senhor é torná-lo vulnerável a Satanás, de maneira que o nosso corpo é tão seu, e o Senhor comprou todos os corpos, que o pecado no corpo é castigado. Se o corpo fosse do homem, não teria importância nenhuma. Esse era um pensamento dos gregos no primeiro século, aonde o Senhor mandou Paulo escrever a carta de Colossenses, aonde eles pensavam que o que importava era o espírito, que o que você fazia no corpo e na alma não importava, porque Deus estava no seu espírito. Se o teu espírito era santo, a alma não importava, e o corpo também ia morrer, ia se decompor, de forma que eles separavam o espírito do corpo, como se o corpo pecasse e o corpo não afetasse a alma e o espírito, né? Não tem como eu pecar no corpo e não pecar no espírito. Não tem como eu pecar no corpo e meu espírito não ser afetado por isso. Nós somos um inteiro. Não tem como nós pecarmos na alma e isso não afetar a nossa vida espiritual. Nós dizemos, eu posso ser santo no espírito, se eu sou santo no espírito, não importa o que eu faço com o corpo. Essa era uma ideia do primeiro século dos gregos, de que o corpo não importava o que fazia com o corpo, contanto que no espírito eu cresça em Cristo. Não importava as minhas emoções, nem os vícios, nem o pecado. E foi uma ideia combatida por Paulo, dizendo que o homem ele é um só, embora seja espírito, alma e corpo, que essas três partes elas se interligam como um só, e que tudo que eu faço com o corpo afeta a minha alma, e tudo que eu faço com a minha alma afeta com o meu espírito, e que isto tem conotações de pecado para a morte. Então Paulo estava corrigindo essa ideia de que se eu espiritualmente creio no Senhor, não importa que o meu corpo esteja entregue ao pecado, mas o Senhor, Ele salvou o nosso espírito, está salvando a nossa alma, e Ele nos dará um corpo glorificado no arrebatamento. Então isto é uma unidade, não tem como nós separarmos isto, é indivisível. Embora nós possamos compreender que o espírito, a alma e o corpo
dá para compreender separadamente, mas eles são inseparáveis. Não tem como a alma pecar e o espírito não pecar. Não tem como pecar com o corpo e não pecar com a alma. Assim como Deus é um só, mas eles é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas não são três deuses, é um Deus só. É um Deus só, não são três deuses. Ele diz, façamos o homem, o Senhor diz, a nossa imagem. Nossa é plural e imagem é singular. O teu nome Elohim é plural. É plural, Elohim é plural, mas é um Deus só. Há um só Deus. Assim também, Senhor, nosso espírito não é a nossa alma. A nossa alma não é o nosso corpo. O nosso corpo não é o nosso espírito. São três distintos, mas formam um só indivíduo. Não tem como separar o corpo do espírito e a alma do corpo. Não tem como separar isto na relação da adoração ou do pecado. Não tem como te adorar no espírito e a alma estar magoada. Não tem como te adorar no espírito e o corpo está se prostituindo. Não tem como te adorar no espírito e a alma estar preocupada. Essas coisas precisam estar em unidade, alinhada. É quando a alma está sujeita ao espírito e quando o nosso corpo está em adoração, junto com o nosso espírito. Nós estamos distraídos, estamos levantando nossa mão, estamos orando, como estou fazendo agora neste momento. O meu espírito está envolvido, recebendo essas revelações. A minha alma está sendo afetada porque eu estou emocionado em orar. E o meu corpo está aqui falando. A minha voz, a minha traqueia, a minha garganta, o meu corpo está aqui junto, suando, né? Fisicamente, porque é um esforço santo. É um esforço santo. Quando o Senhor diz não suarás, o esforço na carne. O esforço na carne ele é pecado, mas agora o esforço humano, físico, ele existe. Quando a gente prega 1 hora, a gente sua, mas não é um suor da carne, é um suor físico do corpo. O suor do corpo, ele é nobre, como trabalhar, né? Orar ou correr, ir visitar alguém. Então o suor no corpo não é pecaminoso. O suor da carne, que é a preocupação, a ansiedade, isso é pecado. Eu quero te louvar, Pai, por essa oração mais uma vez. Olha, mais 1 hora de oração. Essa é a nossa 11ª. Eu pretendo fazer 24 orações de 1 hora. Essa é a nossa 11ª hora de oração, e para mim tem sido muito bom. Eu passo para os irmãos, eles oram juntos, estão fortalecidos, e esse hábito saudável de 1 hora por dia em oração, eles vão orando comigo, daqui a pouco eles estão orando também. A gente tem que ensinar a orar, estimular a orar, como os discípulos disseram, Senhor, nos ajude a orar. Pode parecer absurdo eu estar gravando esse áudio de oração de 1 hora, né? O Senhor disse para a gente não orar para aparecer para os homens, né? Na verdade, eu estou orando para incentivar os meus irmãos, o Senhor sabe disso, para eles orarem também. É como se eu estivesse treinando, né, as águias. Isto como as águias fazem com seus filhotinhos. Então, quando nós estamos aqui orando 1 hora, pode parecer assim, o pastor está orando 1 hora, o povo depende da oração dele. Ele está gerando um povo que depende da oração dele. O pastor fica orando, em vez de o povo orar, o povo fica ouvindo a oração dele, dependendo da oração dele. Não é verdade, meu pai. Eu creio que os irmãos oram junto comigo, estão aprendendo a orar, sim, junto comigo. Não há nenhum problema em aprender, ninguém nasce sabendo. Eu acho que é um ato nobre nós estamos orando juntos e aprendendo a orar juntos. Eu acho que se alguém liga essa oração e ora junto, isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim os irmãos estarem orando 1 hora comigo. Eu não estou acostumando eles mal, nem estou fazendo eles depender de mim, de maneira alguma. Eu estou assim, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E como o Senhor disse, nem 1 hora pudesses orar, eu estou assim incentivando, estou assim estimulando e até mesmo treinando, né? Para que nós possamos juntos crescer. Eu creio que há críticas para tudo. Ele está gerando pessoas que dependem da oração dele. Ele fica orando e o povo fica ouvindo a oração dele. Não é verdade. Eu creio que as pessoas entram aqui, meu pai, e oram junto comigo.
e crescem junto, porque é uma atmosfera, né? Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está no meio. Eu creio que às vezes a pessoa está passando uma luta, que ela nem tem força para orar, mas só dela estar aqui junto, mesmo que está quietinha, ela está recebendo unção. Porque é bonito isso, sabe? Eu acho, a Bíblia diz, orando uns pelos outros para que vos sareis. Eu acho que uma pessoa que liga uma oração dessa e está orando junto, está assistindo a oração, é uma coisa boa. É interessante que não criticam se a pessoa ficar uma hora ali em jogos de videogame violento. Ninguém critica se alguém está aprendendo a fazer corte e costura na internet. Ninguém critica se alguém está aprendendo natação. Está aprendendo natação. Ninguém critica. Mas se alguém está aprendendo a orar ou está orando junto, aí tem crítica. Para essas coisas, que absurdo. Para essas coisas, está gerando um povo que depende da oração dele. Para essas coisas tem crítica. Para aprender coisas boas, né? Como, tá fazendo lives. Mas é uma coisa boa, porque nós estamos ali estudando a Bíblia. É coisa boa estudar a Bíblia, né? E eu louvo a Deus porque eu tenho tido apoio nessas lives. Eu tenho apoio dos irmãos que participam, dos irmãos que contribuem financeiramente. Eu tenho apoio do conselho, o apoio do pastor Geraldo, da Rosana, da Márcia, do Riclave. Um apoio nessas lives, com certeza. Eles estão orando por mim. E assim a gente está evangelizando as nações. E queremos ter cultos ao vivo, Pai. Queremos ter culto presencial. Queremos estar evangelizando, né? Alcançando, semeando, pregando a tempo e fora de tempo. E eu fico muito feliz, Pai, com os cultos presencial. Quero pedir que o Senhor traga os irmãos para estar presencialmente conosco domingo à noite. Pai, que os irmãos não abandonem a igreja local, não fiquem só nas lives, não fiquem só na internet, mas que eles honrem o Senhor no domingo, eles venham participar presencialmente, para a gente estar junto, ungir com óleo. Senhor, ajude os irmãos de Curitiba, pelo menos no domingo à noite, né? Eles estarem ali, fazendo essa dedicação, né? Saindo de casa. Ajuda eles a compreender, Pai, que a igreja está aberta e que não é só para assistir pela internet. Tudo bem que os irmãos que moram fora de Curitiba, meu Pai, eles gostam de assistir pela internet, isso tem fluído. Mas para os irmãos de Curitiba, não custa uma vez por semana honrar o Senhor, sair de casa. Mesmo que em Curitiba chove sempre, né? Mas virem até a igreja. Lá tá uma igreja bonita, tudo arrumadinha, para que os irmãos venham. Eu quero ver, Pai, os irmãos fazendo isso, dizendo: eu vou sim na igreja presencialmente, pelo menos uma vez por semana. Sei que a gasolina tá cara, mas o Senhor vai multiplicar, porque é um ato nobre estar presencialmente. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor toque no coração dos irmãos de Curitiba, pelo menos uma vez por semana. Toca no coração, que eles digam: pelo menos uma vez por semana eu quero estar na igreja local, não quero assistir por live, uma vez por semana pelo menos, porque é bom estar nas quartas e no domingo. Seria melhor 2 vezes por semana, né? Seria melhor, mas aqueles que não podem, Senhor, pelo menos uma vez por semana, toca no coração deles ter esse compromisso, essa disciplina, porque discípulo tem a ver com disciplina, de estarem na igreja local, para que nós possamos estar juntos. É tão gostoso nós estarmos ali adorando o Senhor juntos. Pai, o Senhor tem nos dado uma igreja, o Senhor tem nos dado a oportunidade de congregar. Abençoa os irmãos que congregam conosco do mundo inteiro, Pai. Pessoas que não veem a hora que nós abrimos uma live para orar junto, para estudar a Bíblia. Eu quero te agradecer, Pai, porque este povo tem perseverado, povo que tem realmente buscado. Senhor, o Senhor está gerando pela graça um povo em vários lugares que estão conosco em oração, que estão conosco ali nas lives. Pai, eu quero te agradecer de coração por este povo maravilhoso que o Senhor tem mantido. Olha, pessoas do mais alto nível que te adoram, pessoas que têm nos ajudado, financiado essa obra, senão nós teríamos fechado. Não fosse essa gente tão generosa a nos ajudar, meu Deus, nós não teríamos como pagar tantas coisas que temos que fazer todos os meses, mas o Senhor tem suprido, porque o Senhor tem tocado nos corações. Eu recompenso as pessoas milhares de vezes essa semeadura de amor, semeadura profética. Pai, quanta gente boa o Senhor tem colocado para assistir nossas lives.
Quanta gente boa que o Senhor tem colocado para orar por nós, para dar-nos palavra de incentivo, né? Oh, Deus, nós somos cercados de gente maravilhosa. Eu quero te louvar por isso. Pai, o Senhor sabe cada um que orou comigo essa 1 hora de oração. Recompensa eles, o Senhor sabe a luta que eles estão passando, né? Seja aí financeira, saúde, na alma, emoções, insônia, né? Depressão, síndrome do pânico. Alguns que estão com familiares no vício, nas drogas, na prostituição, desemprego, né? Mas eles estavam aqui, Pai, orando, te honrando, né? Eles estavam aqui investindo na tua presença. Eu quero que o Senhor recompense eles, Pai. Contempla esse investimento, né? Essa busca. Contempla, Senhor Deus, esse povo que tem aceitado esse desafio de se consagrar, que tem tido este realmente desejo de ter uma comunhão contigo de qualidade, porque não é fácil neste mundo que nós vivemos, no corre-corre, separar esse tempo de oração. Isto é algo muito sábio. Eu quero te agradecer por o Senhor nos dar força, né? Porque é um milagre a gente orar 1 hora, conseguir orar e conseguir falar do fundo do coração, né? Conseguir te buscar. É um milagre que o Senhor tem nos dado, e através da internet a gente tem alcançado vidas, né? A gente tem essa série de 24 horas de oração. Meu Deus, já estamos na parte 11. São 11 horas que estivemos diante de Ti. 11 horas. Falando contigo no Espírito. Só coisa boa. Só unção, só cura, só prosperidade, só santificação. É um tempo que não é perdido. É um tempo que nos renova, né? Nos cura. É um tempo onde o Senhor nos ensina, aperfeiçoa. E é um privilégio. Eu quero te elogiar, Pai, porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem sido fiel. O fato de nós conseguirmos orar e o fato de nós estarmos tão motivados e animados já é em si uma grande bênção. E enquanto muitos estão se apagando, desanimando, nós estamos muito motivados. Como o Senhor disse para Josué, simplesmente tenha muito bom ânimo. E o fato de nós termos tanto ânimo mostra que a tua unção em nós é verdadeira. Porque um homem, na sua condição humana, ele não tem essa condição. Não tem. Eu, em mim mesmo, jamais poderia ter produzido essas 11 horas de oração. Não poderia ter produzido. Jamais. Com fé, com verdade, não teria como. Isto é um sinal claro da tua presença em nós. Isso nos incentiva. O fato de termos ânimo para orar é muito bom. Isso nos incentiva. Isso nos deixa muito felizes, meu Pai. Isto é um sinal da tua presença em nós. Isso é um sinal da tua unção em nós. E eu quero que aqueles que entrarem, né, nessa oração, que o Senhor possa recompensá-los. Aqueles que oraram comigo, aqueles que ouviram essa oração, que possam terminar esses momentos, né, já com efeito, né, resultado no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua conta bancária, nos seus negócios, na sua família, né, no seu ministério. Eu quero ver frutos, Pai, porque o Senhor é competente. O que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abrirá. Obrigado, Senhor, porque esses momentos proféticos não são em vão. A nossa oração, ela tem em Ti o sim e o amém. Eu te louvo, Pai, eu te exalto, te engrandeço. Como diz em Colossenses 4:2, velando, né, nas orações, com ações de graça. Eu quero te dar graças, porque essa oração subiu, está diante de Ti em taças eternas, né? Eu quero te agradecer porque essa oração, ela tem o Teu selo, o Teu sangue, a Tua participação. Oh Deus, como é bom. Momentos assim são muito bom. Obrigado pela Tua amizade, pelo Teu amor, pelo nosso nome no livro da vida. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nossa vida, esse sangue que nos cobre. Obrigado pelo povo de Deus, pela igreja de Deus, pela Bíblia. Obrigado, Senhor Deus, por esta disposição que o Senhor nos dá para orar. Nós conseguimos, Pai. Foi mais 1 hora, que parece mais 5 minutos, não é? Foi 1 hora de oração bem aproveitada. Foi 1 hora, como o Senhor disse, Maria escolheu a melhor parte. Escolher o Senhor, escolher buscar o Senhor,
escolher se derramar diante de Ti, escolher Te adorar, escolher se arrepender, escolher interceder, escolher perdoar as pessoas, né? Escolher a excelência. Bendito é o Teu nome, Pai, que nos ensina, que adestra nossas mãos, que nos ajude em nossas fraquezas. Que seja a Ti consagrada essa oração, em nome de Jesus.